Eu sugiro para a turma do ICL, para todo mundo que nos acompanha, que a gente espere para ver essa delação homologada e com as provas apensadas. Por quê? Me preocupa um pouco o caminho, principalmente da conversa pública que essa história toda está tomando, me lembra da Lava Jato. Por quê? O que é que nós ouvimos ontem? O Mauro Cid está fazendo uma pré-delação. O que é uma pré-delação, gente? Não existe o termo pré-delação no Instituto Legal da Delação Premiada. Como não existia na época da Lava Jato, o que a Lava Jato chamava e divulgava à imprensa de cardápio de delação. Ora, delação não é restaurante, né? Não existe cardápio de delação. Não existe pré-delação. Isso tudo é um jogo de palavras que é feito principalmente para a opinião pública, e eu posso imaginar, pela experiência que eu tenho, vendo as notícias, que quem está vazando essas coisas do Cid é o próprio advogado. E isso é vazado para quê? Para passar recado para o outro lado, para os Bolsonaro, para as outras pessoas do tipo, olha só, estou falando, estou abrindo o jogo, estou fazendo uma pré-delação, tem aqui um cardápio de delação. Qual é o grande risco disso? Nós vimos isso acontecer na Lava Jato, principalmente com dois delatores-chave da Lava Jato, mas não só com eles. Delcídio do Amaral e o Palocci. Os dois passaram meses divulgando para a imprensa, não sabemos quem vazou na época, algumas coisas a gente sabe graças a Vaza Jato, né? Vazado pelo juiz, pelos procuradores também e pela própria Polícia Federal, o cardápio de delação do Delcídio. Quando isso vai para a imprensa, o cardápio de delação do Palocci, você joga suspeitas sobre um monte de pessoas, sobre uma série de possíveis crimes, você destrói a reputação daquelas pessoas. E veja bem, eu não estou defendendo a reputação dos Bolsonaro aqui, eu estou defendendo que a gente tenha comedimento nessas coisas. Porque uma coisa é a esfera pública, política, o debate nos meios de comunicação, outra coisa é a esfera judicial. E aí, quando chega na hora H, o que é que aconteceu com Delcídio e com Palocci? Eles não conseguiram apresentar provas consistentes daquilo que estavam falando. E os seus cardápios de delação, as suas pré-delações, o seu test drive de delação, a sua provinha de delação, parece quando você está caminhando no supermercado e tem aquelas pessoas oferecendo um pedacinho de queijo para você, né? Chega no final, você não tem o queijo, você não tem o dinheiro para comprar o queijo não é aquele que mostraram para você, nem é tão bom assim. Então, o risco que a gente tem agora é o seguinte: passar para a população brasileira que vai ter uma delação bombástica, que o Cid vai falar um monte de coisa, que vai ter vários crimes do Bolsonaro, que não sei o quê, e quando chegar na hora H, o Cid não ter provas consistentes para que possa haver um indiciamento, uma oferta de denúncia e uma aceitação de denúncia. Vamos lembrar, esse caso, ele está ainda na fase de instrução processual. O Bolsonaro sequer é réu ainda, eles são investigados. O STF ainda vai se debruçar sobre a causa para entender se inclusive, uma parte desses inquéritos, por exemplo, o caso das joias, não precisa voltar para a primeira instância lá em Guarulhos, o próprio juiz de Guarulhos que submeteu isso ao STF. O STF vai avaliar agora e o STF vai dizer o seguinte: olha, isso aqui fica no STF. Fica por quê? Porque uma parte dessa grana das joias foi usada para fomentar golpe de Estado. Isso seria a lógica dos processos ficarem no STF. Ou o STF vai dizer, não, isso aqui é um crime comum, não tem relação com a tentativa de golpe de Estado, então volta para a primeira instância. O risco disso tudo acontecer na esfera pública é o seguinte: você acomodar as laranjas conforme o caminhão vai andando na rodovia. Então, o Mauro Cid, o seu advogado, ameaça uma delação, ameaça uma pré-delação, o Cid vai lá, fala um monte de coisa para a Polícia Federal agora, coisas absurdas, cabulosas, isso eventualmente vaza para a imprensa e chega na hora H, o Cid ou dá para trás ou não tem provas para sustentar o que está falando. Eu acho um caminho perigoso, a gente gera uma expectativa na população brasileira e isso se reverte depois, Vivian, em antipolítica, porque a gente vai acabar, no fim das contas, com de novo o discurso, ó, tá vendo? Não deu em nada. Inclusive na própria esquerda. Tá vendo? O Cid falou um monte de coisa do Bolsonaro, mas no fim das contas não deu em nada. Então, eventualmente, não vai dar em nada muita coisa lá na frente, porque o Cid não pode provar, ou porque ele está construindo um caminho narrativo dessa delação que ele vai poupar o fulano, o beltrano, o ciclano. E é natural do delator, como é um criminoso por natureza no processo, é natural do delator tentar contar tudo o que ele sabe, ou não, omitir algumas coisas, virar a história para algum outro lado, para tentar fazer redução de danos. Todo delator faz isso. São poucos os delatores que chegam lá e, de fato, abrem tudo o que sabiam. O delator vai tentar se proteger, vai tentar proteger o pai,
vai tentar proteger sim o Bolsonaro em última instância. Ele vai entregar só o mínimo necessário para que ele consiga cumprir uma pena menor e que ele implique menos pessoas possíveis. Então, eu teria um pouco de cuidado nesse momento. O Cid tem coisa para entregar do Bolsonaro? Tem. O Cid é um homem palaciano. O Cid estava em todas as principais reuniões do Bolsonaro como testemunha de primeiro grau. O Cid estava nas reuniões com os príncipes sauditas. O Cid estava em todas as viagens. O Cid vivia a vida do Bolsonaro dentro do avião presidencial, dentro do palácio, dentro de casa, dentro do carro, no transfer para o aeroporto. Então é claro que esse cara sabe de muita coisa. Agora, eu teria um pouco de cuidado nessa hora para a gente ir devagar com essas coisas, para entender que no fim desse caminho, Mauro Cid precisa apresentar provas consistentes do que ele está falando.